Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Ruth, o 3 e o 11. Ruth 3, 11. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai louvar para os meus irmãos, e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Ruth 3 e o 11, que diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste, te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, que não é para mim você temer, porque Ele é comigo com você, meus irmãos. E nessa peleja, você não tem que pelejar, não. Porque quem peleja por mim e você é Deus. Mas que você não temas, que você confie nele, que você descanse, se aquiete. Oh, aleluia! Porque Deus é comigo com você, meus irmãos. Oh, aleluia! Mas que você não temas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que está comigo com você é maior, meus irmãos. Não temas. Oh, aleluia! Porque Deus vai na minha tua frente. Oh, aleluia! Deus peleja por mim, por você. Oh, aleluia. Porque o que você não pode fazer, Ele faz, meus irmãos. Então, por que temer? Oh, aleluia. Nessa tarde, meus irmãos, Deus já derrubou o gigante da tua vida. Deus já derrubou as muralhas. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Então, não tema, meus irmãos. Porque nessa tarde, Deus já derrubou o gigante para entregar-me tua vitória. Que você não temas. Que você somente confie em Deus que você serve. Oh, aleluia. E não tenha medo. Não se espante. Não se apavore. Porque Deus é comigo com você, meus irmãos. Oh, aleluia. E tudo que Ele falou na minha tua vida, Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque Ele é fiel. Porque Ele não é um para que minta, e muito menos um para que venha se arrepender. Ele vai cumprir, meus irmãos. Descansa teu coração, aquieta tua alma. Porque o que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir. Passe o céu e passe a terra. Mas a palavra do Senhor na minha tua vida não vai passar. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Ele vai cumprir o que Ele prometeu na minha tua vida. Oh, aleluia. Mas descansa, confia no teu Pai. Se aquieta. Que Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque chegou o meu teu tempo de viver o que Deus prometeu para mim e para você. E para tudo é um tempo determinado. Vai ter um tempo que Ele vai prometer, vai ter um tempo que Ele vai cumprir. E chegou o meu teu tempo, meus irmãos. Oh, aleluia. Somente descansa, se aquieta. Espera no tempo dEle. Porque Ele é a resposta na minha tua vida essa tarde, meus irmãos. Ele vai fazer o que você tanto quer, o que você tanto deseja. Oh, aleluia. Porque o que você não pode fazer, meus irmãos, só Ele. Porque Ele é fiel, Ele é justo. Oh, aleluia. Oh, glória. Mas que você descanse, meus irmãos. Se aquiete. Que muitas das vezes, meus irmãos, não quer ter paciência. Mas que nessa tarde você tenha paciência. Espere com paciência no Senhor. Porque Ele vai fazer, meus irmãos. Na minha tua vida Ele vai cumprir. Porque primeiro Ele nos prepara, meus irmãos. A preparação é o deserto, é o vale, é a tempestade. Mas muitas das vezes você não quer passar pela luta, pela tempestade, pelo deserto. Mas tem que passar, meus irmãos. Porque para ver o propósito tem que passar pelo processo. O processo dói, machuca, mas ensina. Nos amadurece. Porque ninguém amadurece sorrindo não, meus irmãos. Para mim você amadurecer, a gente tem que sofrer, a gente tem que chorar. Porque quem já viu ninguém amadurecer sorrindo? Aleluia. Por isso que você tem que passar, meus irmãos, pelas lutas, pelas tempestades, pelo deserto. Mas quanto maior a luta, meus irmãos, maior a vitória. Porque não tem vitória se não tiver luta, não. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Tem bom ânimo, meus irmãos. Que Ele venceu, nós também vamos vencer. Porque deserto é uma escola. Deserto é aprendizado. Deserto não é lugar para mim você ficar, não. Ele colocou você no deserto e Ele vai tirar. Só espera mais um pouquinho, tenha mais um pouquinho de paciência. Porque Ele vai tirar você do deserto. Porque tem deserto, meus irmãos, que é você que se coloca. Mas quando é o nosso Pai que coloca a gente no deserto, Ele mesmo tira. Mas tem deserto que é você, eu e você que nos colocamos. Oh, aleluia. Mas quando Ele que coloca, meus irmãos, Ele tira. Se Ele colocou você no deserto, Ele vai tirar. Porque o deserto que Ele colocou em você foi para amadurecer a você. Foi para nos ensinar. Para nos deixar mais forte. Para quando vem a luta, a tempestade, para você não cair. Para você suportar. Passar por tudo. E continuar firme, pé, firme e forte na presença dEle. Oh, aleluia. Então somente tem paciência. Porque Ele colocou você no deserto, Ele vai tirar. Porque é no tempo dEle, é na hora dEle. É como Ele quer, na minha tua vida. Oh, aleluia. Somente espera mais um pouquinho. Tenha paciência. Que Ele vai tirar você do deserto, meus irmãos. Oh, aleluia. Deserto é preparação. Deserto é para ensinar-me a você.
Oh, aleluia. Mas muitas das vezes você não quer passar pelo deserto, mas quer ver o propósito. Para você ver o propósito, tem que passar pelo processo. Oh, aleluia. Porque não tem como, meus irmãos, você ver o propósito, viver a promessa de Deus, se você não passar pelo processo. A gente tem que passar, meus irmãos. Mas tem bom ânimo. Porque ele venceu e nós também vamos vencer. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Porque toda dor que você passando, meus irmãos, todo sofrimento, né? Tem um propósito. Porque a promessa é bem maior na minha tua vida. Porque às vezes você não entende por quê, meu Deus, por que tanta luta, por que tanta prova, por que tanto deserto, meu Pai. Oh, aleluia. Mas que você não quer entender. Que você somente adore. Que você somente faça a vontade dele. Porque quando você adora, meus irmãos, ele trabalha na tua vida. Ele opera um milagre na tua vida. Que você não questione. Por quê? Por quê? Porque amanhã você vai entender por quê. Você vai agradecer a ele. Vai agradecer, meu Deus, valeu a pena. Tanto sofrimento. Valeu a pena tanta luta. Tanta tempestade. Agora eu entendo por quê. Porque a vitória é bem maior, meus irmãos. Porque para ter vitória tem que ter luta. Oh, aleluia. E quanto maior a luta, maior a vitória. Oh, aleluia. Então que você somente se aquiete, descanse. Confie em Deus que você serve e tenha paciência. Porque ele colocou você no deserto, ele vai tirar. Agora quando é você que se coloca no deserto, meus irmãos, é você mesmo que tem que sair. Oh, aleluia. Porque tem deserto que é você, somos nós que nos colocamos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas quando é nosso Pai que coloca, meus irmãos, ele tira. Oh, aleluia. E se ele colocou você no deserto, ele vai tirar. Porque é no tempo dele, é como ele quer. Mas somente espere, tenha paciência. Espera só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho, que ele está chegando para socorrer você. Ele está chegando com providência na tua vida. Ele está chegando para tirar você do deserto. Oh, aleluia. Porque deserto, meus irmãos, não é lugar para mim você morar, não. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Então somente espera só mais um pouquinho. Oh, aleluia. Tenha paciência. Oh, aleluia. Oh, glória. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como uma águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir. Oh, glória, para mim você ganhar, meus irmãos, a gente tem que perder. Mas muitas das vezes você não quer perder, você só quer ganhar. Mas para a gente ganhar, meus irmãos, a gente tem que perder para poder ganhar. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi, sobrevivi. Ei. Sobrevivi. Oh, glória. Não importa, meus irmãos, o que você sofreu. O que importa é que você sobrevivemos. E é por isso, meus irmãos, porque você sobrevivemos, porque você passou por toda a luta, por toda a tempestade, por todo o deserto e sobrevivemos. Tem coisa boa chegando, a paz de Deus para a tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus ele é justo. Somente descansa, se aquieta. Confia no Deus que você serve e tenha paciência. Porque tem coisa boa chegando para mim, para você, meus irmãos. Oh, aleluia.
tem coisa boa, meus irmãos. Porque quando você passa por tudo, meus irmãos, né? E continua firme, forte, na presença do Senhor, fazendo a vontade dEle, em obediência. Oh, aleluia. Ele chega com novidade para mim, para a tua vida. Ele chega com coisa boa para mim, para a tua vida. E nessa tarde, meu irmão, tem coisa boa chegando para mim, para você. Somente descansa, se aquieta. Vai dormir tranquilo, porque Deus é Deus de surpresa. Deus é Deus de surpreender a mim a você, meus irmãos. Oh, aleluia. E tem coisa boa chegando, meus irmãos. Aleluia. Tem coisa boa chegando. Tem que crer, meus irmãos. Começa a olhar com os olhos da fé. Oh, aleluia. Tem coisa boa chegando, meus irmãos. Tem que crer. Oh, aleluia. Tem que crer, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, glória. Porque o que você não faz, meus irmãos, não pode fazer, Deus ele faz. Mas aí você tem que crer. Tem que acreditar, confiar. Porque para Deus operar na minha tua vida, você tem que crer. E você tem que confiar. Então creia, confia. Que tem coisa boa chegando para mim, para você, meus irmãos. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. A irmã Tatiana vai louvar mais um, amém? Eu creio que Deus vai continuar falando com meus irmãos, através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído eu não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para trás para ver quantas guerras eu já venci. Eu sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do teu trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, receba força, receba alegria, receba equilíbrio, o som de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer, e é nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, glorifica que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: eu sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de ti. Oh, glória! Nessa tarde, meus irmãos, enquanto você adora, Deus Ele cuida. Ele cuida de mim, de você, cuida da minha, da tua casa, da minha, da tua família, da minha, da tua saúde, do meu, do teu trabalho, do meu, do teu ministério. Mas somente adore, meus irmãos, que o segredo é adorar. Enquanto você adora, papai trabalha, papai opera. Mas tem que adorar, meus irmãos. Tem que abrir a boca e falar que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Enquanto você adora, meus irmãos, enquanto você abre a boca, aleluia, para adorar esse Deus maravilhoso, Ele trabalha. Porque Ele trabalha no oculto, meus irmãos. Ele trabalha no silêncio. Precisa você ver, não. Porque muitas das vezes você quer ver o trabalho de Deus na nossa vida. A gente quer ver o trabalho dele na nossa vida. Mas precisa você ver, não, meus irmãos. E você tem que somente crer.
Oh, aleluia. Somente crer e confiar. Oh, aleluia. Porque ele trabalha, meus irmãos, na minha tua vida. Oh, aleluia. Ele vai operar, meus irmãos, o milagre na minha tua vida. Ele vai fazer o que ele prometeu na minha tua vida. Porque não tem ninguém que impeça, meus irmãos. Os planos de Deus na minha tua vida, ninguém pode frustrar, ninguém pode pedir. Ele vai cumprir, meus irmãos, porque o tempo é dele. A hora é dele. Porque ele que manda, ele que desmanda. Oh, aleluia. E não tem ninguém, meus irmãos, que possa impedir. O que Deus tem na minha tua vida vai se cumprir. Oh, aleluia. Mas que você somente creia. Confie. Descanse e aquiete. Porque o que ele prometeu na minha tua vida vai se cumprir. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Ninguém. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, irmã Tatiana entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Tenham todos uma ótima tarde e um ótimo início de semana.